Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Bora lá? A Ti, Senhor, somos gratos porque o Senhor é bom. Louvado e exaltado seja Teu nome. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Obrigado pelo Seu amor e pela Sua graça derramada sobre nós. Grande, grande é o Senhor, o único digno de ser louvado, o único digno de ser exaltado. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é, aquele que foi e que há de vir. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome para todos sempre, pois o Senhor é o único digno de ser louvado, o único digno de ser engrandecido. Venha com o teu reino sobre as nossas vidas, que possamos viver e desfrutar tudo que o Senhor tem preparado para nós, para a honra e glória do teu nome, para o louvor do teu nome, para o louvor da tua glória. Manifeste-se, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, nos enchendo com o teu poder, com o teu encorajamento. Derrama dos teus dons sobre nós, dons de sabedoria, conhecimento, profecias, fé, dom de discernimento de espírito. Como vamos precisar de tudo isso para que não sejamos enganados nesses últimos dias? Espírito Santo esteja nos revelando e nos despertando para todas essas coisas que estão vindo, que não vêm do teu trono, Pai. Espírito Santo, te peço nesta manhã, venha estar falando conosco, venha estar nos revelando da tua palavra, para que possa haver compreensão e o entendimento de tudo que vamos estudar, que penetre aos nossos corações a tua palavra, para que possamos não só estar lendo e estudando, mas que isso seja a nossa vida. Que a gente comece a viver segundo o que está escrito nas Escrituras. Então opera em nós, Espírito Santo, nos revelando o que precisa ser revelado. Te clamo pela vida de cada um aqui, que o Senhor esteja abençoando, derramando da sua graça, do teu perdão, para aqueles que necessitam de cura, que o Senhor derrame da sua cura, que o Senhor derrame da sua transformação, que o Senhor derrame da sua restauração. O Senhor conhece, Pai, nossos desejos, nossas lutas, nossas ansiedades, nossos sonhos. Nós entregamos tudo em tuas mãos, para que o Senhor governe as nossas vidas para a honra e glória do teu santo nome. Seja, Pai, com a nossa nação, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, seus governantes, derramando da sua graça e da sua justiça sobre a nossa nação, sobre aqueles que governam, que a sua vontade seja sempre soberana, Pai, sobre toda e qualquer coisa. Que o Senhor venha estar despertando a tua igreja, para que principalmente a liderança venha começar a tomar posição, não só política, mas também diante da volta de Cristo, para a honra e glória do teu nome. Desperta a tua igreja, desperta aqueles que dormem, que ficam dando desculpas, aqueles que acham que a sua cama é muito melhor do que estudar a tua palavra, Pai. Desperte-os. Toque nos líderes, Pai, para que eles tenham uma igreja madura, uma igreja convertida, uma igreja transformada, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Traga paz para Jerusalém também, Senhor. Traga paz para aquele povo, que mesmo em meio de conflitos, muitos continuam te adorando. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai.
Senhor, continue ministrando naquele lugar. O Espírito Santo continue derramando sobre aquelas pessoas, para que cada vez mais haja conversão sobre aquele povo, para que cada vez mais haja uma transformação vinda do Senhor para a honra e para a glória do teu santo nome. Abençoa aquelas famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, e que o Senhor continue a agir, para que logo, logo possamos ver os sinais da sua volta sobre aquele lugar. E que tudo isso, Senhor, tudo isso, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Fabiana. Tá sem áudio. Bom dia, Fabiana. Bom dia para todo mundo, gente. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então, a gente está lendo a carta de Hebreus. Então, como a gente já viu, a gente não sabe quem é o autor, mas a gente sabe, começa a perceber na leitura que ela foi destinada a cristãos. Então, aqui o autor já está escrevendo para cristãos, ele não está escrevendo para pessoas que são novas convertidas também, ele já está escrevendo para pessoas que conhecem, já têm caminhado há algum tempo já dentro tanto do judaísmo quanto do cristianismo, né, que era o caminho na época. E o capítulo 6, ele é uma continuação desse final do 5, né? Então, no final do 5, a gente estudou falando sobre crescimento, sobre amadurecimento, né? E ele fala que é necessário um alimento sólido, que é necessário um ensinamento mais profundo. Mas, como eles não têm, são lentos para aprender, têm preguiça de aprender, eles têm que voltar e ensinar os princípios novamente a este povo. E ultimamente tem crescido muito isso, alguns pastores já têm despertado, que tem que ensinar o evangelho de novo aos evangélicos. Tem que pregar o cristianismo de novo aos cristãos. Porque isso com o tempo foi se perdendo. E aí, tipo assim, ele deixa bem claro aqui, ó, que fala sobre a experiência no ensino da justiça. Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos. Então Bom as dia. pessoas têm falhado no ensino, né? E ele fala aqui no versículo 14 do 5, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, para a gente discernir o bem e o mal, a gente precisa se alimentar constantemente da palavra do Senhor. E é essa experiência que nos dá ensino sobre a justiça. E se a gente parar para pensar, as igrejas hoje não pregam sobre a justiça, só ficam pregando sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus. Ah, você pode fazer qualquer coisa, afinal de contas, Deus te ama e vai te aceitar como você é. E não é isso que a palavra diz. Na verdade, fala sobre justiça, fala sobre amor, mas fala também sobre a justiça do Senhor, que chegará e virá para o fim desses dias. Bom dia, dona Leonilda. Muito bom revê-la. Então precisamos estar sempre atentos aos ensinamentos. E o capítulo 6 de Hebreus, então, ele é uma continuação disso que o autor estava ensinando. Então, capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte
da fé em Deus. Então ele está falando, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos à maturidade, mas sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, à fé em Deus. Eu estava ouvindo um podcast essa nossa semana e é incrível porque fala assim: por que eu me converti e ainda continuo pecando? E aí ele fala assim, cara, é exatamente isso daqui, ó. A gente não tem que ficar pregando o fundamento do arrependimento dos seus atos para sempre. Já pensou se toda vez que você vai para a sua igreja tem que ser pregado sobre o arrependimento, sobre pecado? E nesse podcast, cara, o cara ele dá uma palavra assim, ó, que você não precisa ficar pregando sobre pecado, ficar estudando sobre pecado, o que é o que não é pecado. Você precisa desejar andar com Cristo. Quando você desejar andar com Cristo e começar a andar com Ele, você vai deixar os pecados de lado. Você não vai mais desejar os pecados. Então, aquela luta que você tem contra algo que você sabe que é pecaminoso, ele vai começar a passar. Porque você está com Cristo. O seu desejo, o nosso desejo tem que ser estar com Deus, andar com Deus. Precisamos saber dos fundamentos? Sim, é o princípio da nossa conversão. Mas já pensou se a vida toda a gente ficar só estudando sobre os pecados? Sobre arrependimento? Precisamos amadurecer. Precisamos começar a andar com Cristo. E esse amadurecimento necessita outros conhecimentos. E não ficar preso só no arrependimento e no amor, no arrependimento e no amor. Precisamos buscar conhecer mais a Cristo. Eu vou ler de novo. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, olha que pesado. Ele está falando que precisamos amadurecer, ter maturidade. Mas aqueles que um dia foram iluminados pelo Senhor, receberam o dom celeste, tiveram a participação do Espírito Santo. Então são pessoas que se transformaram, que foram convertidas, que fizeram alguma coisa, olha só, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, então já desfrutaram do reino, mas caíram. Então elas viveram com Cristo, mas em algum momento elas resolveram que não quero mais. Eu vou experimentar o mundo de novo. Vamos ver se alguma coisa muda. Não, é o Deus do nada a ver, né? Nada a ver. O que tem? Tomar uma cervejinha.
que tem sair à noite? O que tem ir para uma boate? Ah, o que tem me fantasiar no Halloween? O que tem fantasiar meus filhos no Halloween? O que tem eu ir no show secular? Ah, nada a ver. O que tem eu misturar uma bebida, fazer uma batidinha e toda vez que eu frequentar um bar eu ter que tomar uma torre de cerveja? O que tem? O que tem eu me afastar dos meus amigos que realmente ainda continuam frequentando a igreja? Apesar de quantos ficaram chatos que ficam me cobrando as coisas. Ah, o que tem eu usar cropped? O que tem eu usar uma saia mais curta, um shortinho mais curto? O que tem eu fazer uma tatuagem com símbolos que eu nem sei o que significa? É o Deus do que tem agora. Nada a ver. Ser cristão é muito chato. Eu ouvi isso esses dias da nossa querida que está aí no auge, né, aparecendo aí, falando que ela era oprimida pelo evangelho, pelos cristãos. E agora ela é livre, né? Ela pode fazer o que ela quiser, porque agora ela não tem mais medo de ser cancelada. Cara, ser cancelada por cristão tanto faz. O problema é que ela vai ser cancelada por Deus no final das coisas se ela não mudar de atitude. E não só ela, como um outro também que está aí na alta, também que era cristão, levou muita gente e se desviou totalmente. Então são pessoas que foram iluminadas, receberam profecias, dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo usou essas pessoas, experimentaram da bondade da palavra do Senhor, então significa que Deus perdoou os seus pecados, ainda desfrutaram dos poderes da era que há de vir, que aqui eu creio que ele está falando dos poderes que vêm do próprio reino de Deus, que a gente já pode desfrutar aqui, porque Jesus fala que o reino está em nós. Então o reino do Senhor já veio e virá. Então o reino espiritual já veio, Jesus já reina em nós, nós reinamos com ele. Mas ainda o reino físico virá, que se tornará tanto espiritual quanto físico, que é o reino vindouro do Senhor, mas caíram. E aí o autor de Hebreus fala que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então a nós não cabe mais nada, não adianta ficar cutucando, não adianta ficar falando, não adianta fazer mais nada. O único que pode transformar de novo essas pessoas é o próprio Espírito. Então a nós cabe orar. E eu estou recebendo essa palavra para entender. Cabe fazer a oração e entregar ao Senhor, porque é só Ele que pode, uma hora, que se Ele permitir e desejar, restaurar essas pessoas. Mas a gente tentar conduzi-las de volta ao Evangelho, o autor fala que é impossível que sejam reconduzidos. Então é impossível que eu pegue na mão deles e os leve de volta ao Evangelho. Eles precisam, o Espírito precisa fazer isso. E eles precisam ter este arrependimento, eles precisam buscar este arrependimento. Pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando à desonra pública. Então, quando há essa queda, nossa, e quando eles querem voltar, ou então eles estão ali, a palavra está falando aqui que é como se fosse Cristo tendo que ser crucificado de novo, porque eles não se arrependeram. Então, o autor está falando aqui que é uma desonra, né? É a desonra pública, foi o que Jesus passou, né? Quando ele foi crucificado. Aquilo ali era o pior dos castigos. E quando você cai, você está desonrando de novo ao Senhor. Porque é como se Jesus tivesse que de novo ir à cruz para que você se arrependesse e voltasse de novo para Ele. Então é bem pesado. Versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita
e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, sem fim. Seu fim é ser queimada. Cara, o autor então está nos comparando com a terra. Na verdade, ele está nos comparando também com a colheita, né? Com os frutos, pois a terra que absorve a chuva boa que cai. Quem manda a chuva é o Senhor. Então ele manda essa chuva na terra. Mas o que foi plantado nessa terra? A colheita é proveitosa àquele que cultiva. Então, quem cultiva esse relacionamento com o Senhor, quem cultiva andar com o Senhor, o que ele está falando aqui? Vai receber bênção de Deus. A chuva é bênção de Deus para quem cultiva a terra e prepara alimentos para ela, coisas que vão dar frutos. O trigo, no caso, né? Vamos pensar ali. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas são coisas que afastam as pessoas. Espinho machuca. Olha a analogia que ele está usando aqui. A erva daninha, ela mata o fruto, ela mata o trigo, ela mata a grama boa, ela mata o que está sendo plantado. O espinho, lembra quando joga semente no espinho, ele cresce e logo ele morre, porque ele é sufocado por aquilo? Então o espinho, ele fere, ele afasta as pessoas. Então essas pessoas que produzem esse tipo de coisa, né? Espinhos e erva daninha, é inútil e logo será amaldiçoada. Então, quando cultivamos uma terra com coisas boas, com fruto bom, com o trigo, com qualquer fruto que você imaginar, Deus derrama a chuva e nos abençoa abundantemente, para que através de nossa vida podemos abençoar outras. Mas quando a pessoa cultiva espinhos e ervas daninhas que vai matar o fruto, que vai matar o trigo, que afasta as pessoas do Senhor, essa terra ela é inútil e será amaldiçoada. E o fim é ser queimada. E a gente sabe que lá no fim, esses que escolheram não seguir o caminho, não conhecer verdadeiramente a Cristo, não andar com Cristo, não aceitar a Cristo, o seu fim é ser queimado. Só tem... O inferno seria criado, o lago de enxofre e fogo. Foi criado para Satanás e seus anjos. Mas o engano que ele joga sobre a terra vai levar muitos da humanidade com ele para o mesmo lugar. O destino daqueles que não servem ao Senhor e que são espinhos e ervas daninhas é ser queimado. Versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos a continuarem, e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes,
mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Cara, olha esse final desse contexto. Então, amados, mesmo falando dessa forma, então, tipo assim, eu tô sendo duro com vocês. Mesmo vocês ainda precisando tomar leitinho, aprender o princípio da palavra, eu vou enfiar um pouco de comida sólida na boca de vocês, porque vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer, vocês precisam entender o que Deus fez por vocês e que vocês não podem voltar, retroceder, porque isso é perigoso. Vocês precisam continuar plantando bom fruto. Vocês precisam continuar lançando a boa semente. Porque dessa forma estamos convictos das coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação, porque Deus não é injusto. Então vocês precisam voltar a fazer o que vocês faziam. Vocês estão começando a se desviar do caminho. Volte para mim. Volte para o caminho. Pois Deus, ele não esquece do trabalho que vocês fizerem, do amor que demonstraram por ele. Pois ajudaram os santos a continuarem e continuam ajudando-os. Queremos que cada um de vocês mostre a mesma prontidão até o fim. Então, quando fazemos algo pelo Senhor, precisamos entender que devemos continuar fazendo até o fim. Até no quartel fala, até a segunda ordem. Se Deus pediu para você fazer algo e você sentiu que é de Deus, continue fazendo até a segunda ordem. Até Deus falar, cara, ó, já deu agora, vamos partir para outra coisa. Desejemos andar com Cristo até o fim. Quantas vezes a gente escolhe não andar com o Senhor até o fim? Não, aceitei a Cristo, beleza. Aprendi um pouco da palavra, fiz algumas aulas, estudei, agora eu sou conhecedor da palavra, não preciso mais ler a Bíblia, porque eu já li umas 5 vezes, agora já posso caminhar sozinho, também não preciso ir em nenhuma igreja, já não preciso mais de comunidade, agora eu sou autossuficiente em Cristo Jesus. A chance de você se esfriar e se perder no meio da jornada é gigante. É o que ele fala aqui, continue. Não negligencie o Senhor, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, ele está voltando a fazer o povo lembrar de novo daqueles hebreus que tiveram no deserto. Imitem aqueles que, pela fé e pela paciência, receberam a herança prometida. E aí a gente tem uma narrativa, se a gente começa a prestar atenção em alguns detalhes, a gente acredita que quem saiu das pessoas que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Só que se você começa a dar aquela buscada, prestar bem atenção na Bíblia, você vai ver que Josué e Caleb tinham idosos com eles. Então, se eles tinham idosos, significa que também teve pessoas daquela geração que continuaram com seu coração no Senhor e também entraram na Terra Prometida. A geração que se foi uma geração que não acreditava mais em Deus. Mas não significa que toda aquela multidão que saiu do Egito morreu naqueles 40 anos. Vocês já prepararam para pensar nisso e já visualizaram isso na Bíblia? Agora não vou lembrar onde. Mas quando você começa a estudar e ler, você percebe que existiam os anciãos, né? Na época de Josué e Caleb, já na Terra Prometida. Então, se a gente parar para pensar que Josué e Caleb foram um dos que passaram para lá,
e que Deus prometeu que toda aquela geração não herdaria a terra. Então, de quem que ele está falando? Deus está falando daquele povo murmurador, daquele povo que só sabia reclamar, daquele povo que desejava voltar para o Egito. É desses que Deus falou, esses não herdarão a terra. Lembra que a gente leu Números 14? Jesus falando para Moisés, por você ter clamado e pedido, eu não vou sacrificá-los e não vou abandonar vocês, mas eu juro pelo Senhor da glória que este povo não herdará a terra. De quem que ele está falando? Eu acredito que ele está falando desse povo murmurador e não de toda aquela população. Conseguem entender isso? Então a gente tem aqui o que ele fala? Pessoas que mantiveram a fé, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio de pessoas murmurando, eles mantiveram a fé, a paciência. E então eles receberam a herança prometida pelo Senhor. E tudo isso, fé, paciência, tem a ver com maturidade. Você vê uma criança, quando ela quer algo, ela não tem paciência para esperar. Ela começa a se debater, começa a gritar e chora, e aquelas piores se jogam no chão e faz o maior escândalo. Por quê? Porque elas não têm entendimento, são crianças que não têm paciência. Esses dias, acho que foi sábado, eu estava fotografando, e aí a pessoa que estava junto comigo falou assim, quem que não gosta de um doce, né? De aniversário e tal, né? Porque as crianças rapidamente atacam as coisas, né? Aí eu comentei com ela assim, todos gostamos, né? A única diferença é que a gente tem paciência para esperar o momento certo para pegar. Por quê? Porque já somos maduros. Nós crescemos. As crianças, não, o doce tá ali, na altura dela, você acha? Eu cheguei, tirei fotos, os doces estavam todos lá. Na hora do parabéns, já não tinha mais da metade dos doces, já tinha ido embora. Por quê? Porque tá na altura delas. Elas não têm mais paciência. Tá ali, por que eu não posso pegar? Entende? Mas nós, quando crescemos e amadurecemos, pelo menos alguns, porque eu já vi muitos adultos roubando docinho em festa, mas beleza. Exercemos essa paciência, exercemos essa maturidade. E em Cristo é a mesma coisa. Precisamos ter paciência. Jesus vai voltar. A sua justiça vai se cumprir. Mas para isso precisamos conhecer ao Senhor. E aí a gente volta lá no capítulo 5. É um exercício constante. Cara, olha essa história, que maravilhoso. Precisamos ter fé e paciência para herdar o que foi prometido. Não podemos ser negligentes com o Senhor. Precisamos estar até o fim no Senhor. Porque Deus, ele não é injusto. Ele vai fazer o que prometeu. Mas precisamos estar firmados para não sermos como ervas daninhas e espinhos que sufocam e matam, porque esses serão queimados. Mas sim, precisamos lançar a boa semente na terra boa, onde Deus derrama a chuva e a abençoa. Porque aqueles que caíram é impossível que volte. Então, presta atenção, se você está no Senhor, lute para que você não caia. Mas para você não cair, você precisa ter experiência com o Senhor. Você precisa já começar a desfrutar das coisas que tem por vir. Você precisa experimentar da bondade, participar do Espírito, dos dons celestes. Você já é iluminado por Cristo, por ter aceitado Ele. E você precisa entender que todas as coisas, como discernir as coisas de Deus, o juízo dele, a ressurreição, o batismo, essas coisas, é coisa que você aprende no momento que você está começando a crescer. E dar fé em Deus, ter fé, conduzir ao arrependimento, essas coisas você aprende quando você está começando a caminhar com Deus. Você precisa ter os ensinamentos mais profundos da palavra.
começar a discernir cada palavra para você entender o que é bem e o que é o mal na sua vida, mas para isso precisa de um ensino constante, precisa de um alimento mais profundo. Você precisa buscar conhecimento com quem já tem o conhecimento. Aí a gente vai começar a experimentar a justiça do Senhor e vai parar de tomar leitinho e comer alimentos sólidos. E aí os princípios já vai estar enraizado em nosso coração. E aí a gente vai começar a discernir as coisas difíceis de entender do Senhor. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Eu fui do fim para o começo. Eu peguei o final da ideia para o começo para a gente poder entender como é maravilhoso o conjunto de tudo isso, que no final precisamos ser maduros para que possamos experimentar ao Senhor. Para que possamos viver no Senhor, precisamos ser filhos maduros. E aí sim a gente vai ter a experiência no ensino da justiça. Vai começar a entender que aqueles que não servem ao Senhor serão queimados e não tem o que você fazer. A gente fica com dó, a gente fica com pena, a gente não deseja isso. Claro, somos humanos e estamos aqui e amamos o próximo. Mas a palavra é clara, se o próximo não amar a Deus, vai ser queimado. E vai ser pior ainda para aqueles que são espinhos e ervas daninhas, porque sufocam. Quando o cara fala da semente que é lançada no espinho, a erva daninha e o espinho, muitas vezes, ela está dentro da igreja. E ela não te permite crescer. Então, aí quando começa a nascer, ela é sufocada. A terra é boa, a semente é boa, ela está crescendo. Mas aí tem aqueles irmãos que estão ali, que se dizem irmãos, né? Que começam a julgar, que começam a apontar o dedo, que não vê que você está ainda no momento de crescimento, você é uma criança aprendendo a caminhar, e começa a te sufocar, e os espinhos começam a te machucar, e ela começa a tirar toda a sua fé, ao ponto de que a pessoa sai fora, e cai, e morre. Ela não vive, ela não continua. Por quê? Por causa dos espinhos que sufocou ela. E esses espinhos muitas vezes estão ali, cara. A gente tem que estar atentos, porque eles muitas vezes estão dentro da igreja, estão dentro da comunidade. E em vez de te pegar na sua mão e te levar a um crescimento, ela fica preocupada porque se ela crescer mais que você, você vai tomar o lugar dela. Ele tá aparecendo mais do que eu. Não pode. Para quem trabalha com célula, mas ele acabou de se converter, vai se tornar um líder, eu tô aqui há tanto tempo e não sou. Aí eu vou começar, liderança é difícil, cara. As pessoas vão ficar te cobrando, as pessoas vão ficar falando mal de você, você vai ter que frequentar mais vezes os estudos, e começa a colocar coisas para desanimar a pessoa ao espinho. Então precisamos estar atentos com os espinhos e para não termos espinhos também. Para a gente não ser esses que sufoca as pessoas. Versículo 13. Você falando aí, Eder, a hora que você falou lá, que a gente tem dó tudo, mas o entendimento é que, tipo assim, quando você tá de uma forma e você vê que você tá correto, você tá certo, que você quer ajudar e a pessoa não deixa ser ajudado, né? Ele tá bem desviado mesmo. E aí é onde você falou que a gente tem dó, quer que a pessoa faça diferente e acaba que a pessoa não... Você quer ajudar, mas eles não deixam ser ajudado. É bem difícil mesmo. Mas, Odelei, do espinho aí. É o que está aqui no 6, cara. No 6:6. Se eles já foram conhecedor da palavra, se um dia o evangelho já foi ministrado ao seu coração,
Se eles já receberam a iluminação do Senhor, os dons celestial, o Espírito já esteve presente em sua vida, e eles caíram, a gente não vai, ó, é impossível que sejam reconduzidos. O que eu entendo disso? Ser reconduzido. Que é impossível que nós os traga de volta. O que cabe a nós é orar, porque quem vai conseguir convencê-los, se for da vontade do Senhor, é o Espírito Santo. É só Ele que vai conseguir convencê-los. Não tem como a gente fazer algo. E muitas vezes, se a gente começar a forçar a barra, eles vão se afastar da gente. E muitas vezes, se for familiar, é pior, porque aí você vai começar a construir uma contenda dentro da sua própria casa. Então é mais fácil que trate com amor. Lógico, lembre-se sempre, não abandone os seus princípios por causa dessa pessoa também. Vou dar um exemplo que veio aqui agora na minha cabeça. A pessoa que está na sua casa. Vamos colocar aí vou generalizar, mas vamos colocar o exemplo de um filho. Você sempre o ensinou os princípios, levou ele na igreja, mas na sua juventude ali, já passando para a idade de adulto, ele se resolve, não quer mais saber de igreja. Mas você mantém os seus princípios dentro da sua casa e ele namora com você. Dentro da sua casa, lógico, você vai deixar bem claro para ele as coisas que está fazendo. Ele não vai se arrepender. E aí, só que dentro da sua casa, por exemplo, vamos supor que essa pessoa comece a fumar, comece a beber, comece a fazer muitas coisas. Você põe ordem dentro da sua casa. Dentro da sua casa, não. Dentro da minha casa você não fuma. Dentro da minha casa você não bebe. Dentro da minha casa você não faz essas coisas. Porque aqui os princípios do Senhor são fortes. Prevalecem. Só que eu amo você e vou te acolher sempre. Vou sempre te tratar como um filho, você vai estar sempre comigo. Mas essas coisas que você está aprendendo lá fora, aqui dentro, não. Aqui você sabe como funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou abandoná-lo, não vou chutá-lo para fora. Vou tratá-lo com amor, mas não vou deixar os princípios se perderem. E aí, cara, como pais, sempre orando para que Deus faça um milagre. E aí, tipo assim, o que acontece muitas vezes dentro do lar cristão? O pai quer forçar a barra. Aí começa a querer ficar pregando evangelho, começa a comer cobrar. Ó, isso que você está fazendo é errado. E começa a apontar o dedo, e começa a julgar. Isso não aproxima o filho, isso afasta. Porque ele não vai se sentir amado, ele vai se sentir julgado. Aí o que acontece? Olha como o diabo é astuto. O que acontece lá fora? As pessoas o amam. Ô, fulano, vem cá e abraça, e dá atenção para ele, e ouve, e faz as coisas. Aquele seu pai te quadro lá, pai, aquele velho lá é ignorante, atrasado, não sei o quê. Tá entendendo? Então, o que acontece? Ele tá recebendo amor lá fora e ódio dentro de casa. Dentro de casa ele só recebe acusação e julgamento. Na onde você acha que ele vai querer ficar? Lá fora. Então, o que precisamos? Não perder os princípios, nunca. Mas sempre tratar aquelas pessoas com amor. Educação, respeito. Não precisa ficar apontando o pecado de ninguém na cara de ninguém, a não ser que Deus mande. A não ser que você sinta muito forte. E mesmo assim, você ainda vai tratar isso com amor. Irmão, vem cá. Olha, tá acontecendo tais coisas assim, assim, assim. Deus tem me incomodado para te falar que isso tá te levando à morte, cara. Isso tá te afastando dele e ele te ama e quer você de volta. Só que você, enquanto estiver nesse lamaçal, ele não vai entrar na lama, ele quer te tirar dela. Entende que a abordagem tem a ver com amadurecimento? Quando estamos maduros no Senhor, buscando o Senhor, falando com o Senhor, em intimidade com o Senhor,
Até a nossa abordagem muda. Agora, quando somos crianças, o que uma criança faz quando vê a outra fazendo errado? Se ferrou, se ferrou. Vai apanhar do seu pai, entende? Uhum. Isso é coisa de criança. Quando a gente amadurece, a gente chama, vem cá, vou te explicar. Olha, o que você fez foi assim, assim, assim. Não faça de novo porque é perigoso. Sexta-feira teve uma situação, a Isabelle estava com as coleguinhas, a gente estava lá na feira, a hora que eu olhei assim, ela estava com as coleguinhas e saiu. Aí eu vi que tinha um adulto com ela. Eu fiquei olhando, falei, beleza, né? A hora que ela chegou, eu chamei ela. Ela veio e tal, sentei ela aqui na minha perna. Falei, ó, onde você foi? Ah, eu fui no banheiro. Você pediu? Não. E se a gente começasse... E se a gente tivesse que ir embora? Ou se alguma coisa acontecesse? Ah, mas eu sei que tinha um adulto com vocês. Mas nós somos seus pais. Você precisa informar pra gente onde você tá indo. E se acontece alguma coisa? E se a gente já tava indo embora e não dava pra você ir? E aí eu comecei a explicar por que não deve sair de perto da gente sem avisar. Se eu fosse imaturo nisso daí, a hora que ela tava indo, eu já gritava. Já fazia um escândalo, já passava vergonha, já fazia ela passar vergonha no meio das coleguinhas. Ou então, no meio de todo mundo ali, a hora que ela chegasse, já brigava, dava um ralo, colocava ela de castigo. Então, é a maturidade. Eu a repreendi com amor, não restriti, não a impedir de nada. Aí o que aconteceu? Logo depois, elas foram andar na feira. Tinha uma árvore de Natal, foram lá, tiraram foto. Ela veio me pedir se podia ir. Então, isso é amadurecimento. Isso é cuidado. Tratar as pessoas com amor. Para até aqueles que já caíram sentir o seu amor, e se o Espírito tocar e trazer eles de volta, você vai estar sempre de braços abertos. E essa pessoa ela vai estar atenta a você de novo. Porque você não a rejeitou no momento que ela estava passando por dificuldades. Vamos continuar? Versículo 13. A certeza da promessa de Deus. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei. Olha a ajuda do Senhor. Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então, Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de nações. O abençoarei e farei numerosa sua descendência. Abraão já era idoso. Abraão já tinha tentado muito ter filhos. Abraão já tinha passado por essa experiência e era julgado pelos seus familiares. Abraão era o filho mais velho de Terá. E Abraão já era velho e não tinha herdeiro. Você imagina o quanto sua família não cobrava, e para aquela geração, cara, casa com outra. Deixa Sarai de lado e casa com outra. Para que não se perca a sua descendência. Para que você tenha filho. Mas o amor de Abraão por Sarai era grande. E aí depois a certeza da bênção do Senhor. Tudo bem que depois Sarai faz o erro, né? Mas a paciência de Abraão, então, fez com que ele alcançasse a promessa do Senhor. Versículo 16. Os homens juraram por alguém superior a si mesmo, a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável
do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus os confirmou com o juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós propostas. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor está deixando claro que somos herdeiros da promessa, que Deus confirmou em um juramento, em um pacto que ele fez com Abraão. Uma vez eu ouvi uma história assim, que ele fala assim, que é impossível Deus minta. O poder de Deus é tão grande que é impossível que ele minta. Por exemplo, minha camisa é azul. Se Deus fala que ela é preta, ela fica preta. Então ele não mente, entende? É uma analogia, mas se você para pensar, tudo que Deus fala acontece. Esse é o seu poder. E Deus, então, jurou abençoar e fazer uma nação numerosa. Então, Deus abençoou essa geração, esse povo que a gente está lendo aqui, os hebreus, e fez deles uma nação numerosa. Só que é necessário que eles reconheçam hoje a Cristo, para que eles alcancem a promessa, para que eles alcancem tudo, para que eles sejam herdeiros da promessa. Então ele deixa aqui, ó, no versículo 17, quero mostrar de forma bem clara. Então, tipo assim, olha o cara tendo que ensinar com detalhes esse povo que tem preguiça de aprender. Quero mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Então ele está deixando bem claro que Deus não muda. Deus o confirmou com juramento. Então ele está falando que o próprio Deus, através de um juramento por Abraão, o confirmou. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Então, duas coisas. Deus falou que os abençoaria e que eles seriam numerosos. Essas são as duas coisas, então, né? Hã? Essas são as duas coisas que fala, que o Deus, entendimento, as duas coisas é abençoar, abençoou, né? E seria numerosos. sim. As duas coisas. Então eles Sim. são numerosos e Deus os Uhum. abençoou. Isso. Então aqui, esse é o juramento. Esteja certo de que abençoarei vocês. Então, e farei, são duas coisas que Deus deixou claro aqui. Uhum. Eu os abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Isso. Entendeu? Uhum. Então, o Senhor está deixando bem claro, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele. Então, precisamos estar sempre ser encorajados e ter a certeza de que quando as lutas vêm, quando a batalha vem, nos refugiamos nele. Estamos certos que com ele podemos todas as coisas, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma,
Então, essa esperança no Senhor é o que nos prende no Senhor. É uma âncora da alma. Olha que interessante. Firme e segura, a qual dentro do santuário, adentra o santuário interior, por trás do véu, aonde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar. Olha só. O sumo sacerdote, como eu já disse, ele precisava entrar no véu, onde ficava aquele véu ali, é onde ficava o Santíssimo. Só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, depois de cumprir vários rituais, para pedir perdão, fazer sacrifício pedindo perdão por ele e por toda a nação de Israel. A morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição fez com que o véu se rasgasse de cima para baixo. Então é um sinal de que Deus rasgou esse véu. Então é como se Jesus, sendo esse sumo sacerdote, entrou e fez a expiação pelo pecado de toda a humanidade para todo sempre. Então, depois de Cristo, não é mais necessário o sacrifício. O ritual sacrificial que que o israelita tem como costume de fazer. Porque Jesus foi o sacrifício verdadeiro e o único. Então, onde Jesus, ali ó, adentrou no santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, mesmo Jesus não sendo a descendência de Arão, ele se tornou um sumo sacerdote. Por quê? Porque ele se entregou. Olha que lindo isso. Então, ele entrou naquele local em nosso lugar, e ali todo o nosso pecado foi limpo e lavado por Cristo Jesus. Então, hoje temos acesso a esse Santíssimo, ao interior do santuário que está dentro de nós, que é o Espírito Santo que nos leva ao próprio Deus. Então, hoje temos acesso livre. Hoje nos tornamos, com Jesus, sumos sacerdotes. Somos sacerdotes do Senhor. Temos livre acesso a Deus por Jesus, através de Jesus, que é o sumo sacerdote, né? Que é o supremo. E aqui, quando ele fala que segundo a ordem de Melquisedeque, ele quer dizer que não precisamos mais ser da descendência de Arão para sermos sacerdotes do Senhor. E isso é muito maravilhoso. Só que precisamos compreender, né? Porque quantas vezes não entendemos a palavra, não entendemos que já somos sacerdotes do Senhor, que temos livre acesso ao Senhor, que podemos clamar e suplicar nós mesmos ao Senhor. Não estou falando sobre intercessão, mas estou falando sobre dependência total de liderança. E tem muita gente que acha que a oração do pastor é mais santa que a sua própria. Que a oração do seu líder, do seu padre, do seu discípulo, do seu discipulador, do seu arcebispo, do seu... sumiu os nomes, os títulos agora, são mais importantes, mas das pessoas que exercem liderança, são mais importantes do que a sua. Cara, nada maior do que um clamor de um coração que está sofrendo. O entendimento aqui é muito bom, você falando, né, que, tipo assim, quando você falou ali que fazia esse sacrifício, ele se purificava, tinha que entrar no tabernáculo totalmente limpo, atrás do véu, ele tinha que se purificar o ano todo para ir lá. E eu vejo assim, um entendimento que mudou. Fazer esse sacrifício aí, hoje em dia, o sacrifício mudou, sim, a gente tem que ser o sacrifício, a gente tem que fazer ele para se aproximar de Deus. Mudou a maneira, né? Não faz mais sacrifício matando animais, tá, oferecendo para Deus. Você
é de Deus. Então a gente tem que sacrificar a si mesmo, tipo jejum, orar e buscar Deus todo o tempo, porque, como você disse, somos sacerdotes. Só que somos sacerdotes, às vezes, Jesus assumiu o nosso pecado para nos salvar. Só que, às vezes, somos sacerdote impuro, né? A gente não faz sacrifício nenhum para estar aproximando de Deus. Mudou o jeito do sacrifício. Lá ele fazia para ele e para todos. A gente, como sacerdote, tem que estar sempre fazendo sacrifício de si mesmo. Orando, jejuando, para estar governando sua própria vida. Esse é o sacrifício de cada um, individual. É Porque isso mesmo. somos o próprio templo, né? Nosso corpo, nosso templo. Então tem que estar se limpando para estar conversando, falando com Deus e tendo intimidade. Se somos a semelhança dele, então temos que estar puro para estar aproximando de Deus. Esse é o sacrifício. É isso mesmo. Eu acredito também, Vanderlei, que o sacrifício nosso é um sacrifício diário, de todo dia a gente matar o desejo da carne, matar aquilo que é a nossa vontade e colocar a vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? Então esse é um sacrifício diário, né? É um sacrifício de você matar a sua carne todos os dias, né? Então, Porque porque é difícil, né, Diego? é É difícil, difícil, mas né? é muito bom. A gente só se sente bem assim quando a gente está tendo o entendimento da palavra. Esse sacrifício aí é difícil, mas é muito gratificante, muito bom a gente buscar e discutir sobre isso aí. Aqui no meu livro de estudo, eu queria trazer para vocês, né, de comentário bíblico, ele trouxe a seguinte, ele finalizou esse capítulo da seguinte forma: assim, o antídoto para a apatia espiritual e a apostasia é a renovação da esperança. A esperança é a motivação para a fidelidade e o amor. A base para a nossa esperança é a promessa de Deus, confirmada com juramento, visto que as promessas salvíficas de Deus já se cumpriram para nós na morte e exaltação celestial do Senhor Jesus Cristo. Isso nos dá todo tipo de encorajamento para crer que aqueles que confiam em Jesus compartilharão com ele da promessa da prometida e eterna herança. Ou seja, o antídoto para a apostasia é a gente renovar sempre a esperança. E a esperança, ela é a motivação para a fidelidade e o amor, a fidelidade ao Senhor, né? Ou seja, diariamente eu renovo as minhas esperanças e isso continue me mantendo fiel ao Senhor, né? Porque a promessa que ele tem, na verdade, para as nossas vidas já se cumpriu por meio de Jesus Cristo. E isso que é maravilhoso. E precisamos amadurecer. E amadurecimento e ser sacerdote tem a ver realmente com entrega diária. O sacrifício agora ele é diário dentro dos nossos corações. É sacrificar o desejo da nossa alma e ter essa entrega diária. No meu comentário aqui, eu achei bem interessante quando ele fala sobre esse final, esse versículo 20, ele fala assim, que Jesus abriu o caminho para que os crentes também entrem na presença gloriosa de Deus. Só que é necessário você escolher. Vou entrar ou não vou entrar?
Vou viver essa presença ou não vou viver? Vou deixar de falar comigo ou não vou deixar? É uma escolha. E quantas vezes a nossa escolha ela é distorcida? Não, deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Fechou, gente? Ixi, Alguém mais quer comentar alguma coisa? A gente vai estar encerrando e a gente volta amanhã para ler sobre Melquisedeque. Então, beleza. Ô, Rose, você pode orar para a gente finalizar? Por favor. Sim, Amém. amém. Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos e te adoramos por este dia maravilhoso, Senhor. Queremos te adorar pela chuva, pelo sol, por tudo que o Senhor nos dá, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, ó Deus. Em especial, eu sou grata porque Tu tens me curado, Tu já me curou, ó Deus. E por isso eu te agradeço imensamente, Deus. E que neste dia, ó Pai, cada um de nós seja despertado para te buscar cada dia mais, ó Deus. Queremos sim estar íntimos de ti, ó Pai. Queremos sim aprender mais e mais de ti, Senhor. Por isso, nos ajude, ó Pai. Nos ajude a estar firmes a cada dia, ó Deus, nos dando o seu Espírito Santo, nos batizando com o seu Espírito Santo, nos dando os teus dons. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos pequenos, porque precisamos de ti a cada dia, ó Pai. Abençoa cada um que está participando aqui, aqueles que não puderam participar, que amanhã possam vir, ouvir a tua palavra, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. É maravilhoso o quanto Deus tem ministrado aos nossos corações. E eu desejo que você tenha cada vez mais sede da palavra do Senhor. E bora para a próxima leitura. Que Deus te abençoe.